Então hoje começamos com a parte de renda monetária. Quando a gente começa a parte de taxonomia, agora é de seres vivos como célula. Lembrem que vírus, viroide e também prion são micro-organismos classificados como acelulares. Então, dentro daqueles que têm célula que seguem o padrão da teoria celular, que é tem que ter célula para ser vivo, nós temos no reino Monera, resumidamente, bactérias. Só que aí dentro desse grupo onde a gente tem bactérias, a gente vai ter a subdivisão delas da seguinte forma, em dois domínios. Domínio Archaea, onde estão as antigamente chamadas de arqueobactérias, hoje subdivididas pelo tipo de hábito, como as termófilas, as metanogênicas e também as halófilas. A gente tem ainda o domínio bactéria, onde estão as eubactérias, que é a bactéria convencional, que vive em qualquer lugar, e as cianobactérias, que são as bactérias classificadas antigamente como algas azuis ou algas cianofícias. Nesse caso, ela é uma fotossintetizante. São sempre procariontes, que significa seres que não apresentam núcleo específico na sua célula, então sempre tem DNA solto no meio da célula, que é o que a gente pode chamar de nucleoide. Além disso, são bastante variáveis no sentido de que elas podem ser seres aeróbicos, vivendo na presença do oxigênio, anaeróbicas, bactérias que vivem em ambientes completamente ausentes de oxigênio, e algumas que são facultativas. Esse caso das facultativas, vocês devem cuidar pelo seguinte: facultativa é uma bactéria que pode se comportar ora como uma bactéria aeróbica e ora como anaeróbica. Também podemos encontrar dentro do reino Monera bactérias que são classificadas como seres autótrofos e outras que são classificadas como seres heterótrofos. Aquelas que são classificadas como autótrofos fazem processos como quimiossíntese e fotossíntese. E no caso dos heterotróficos, aqueles que podem fazer fermentação ou respiração celular, mesmo sem ter mitocôndria. Nesse caso, o DNA dessas células bacterianas, sempre um DNA único, é só uma molécula, é circular. Então, a hora que a célula começa a abrir o material genético, que é um círculo, ela, assim que abre, ela já começa ao mesmo tempo duplicar, transcrever e traduzir todas as proteínas, ou seja, todos os mecanismos acontecem de forma simultânea. Ainda, pode-se encontrar ainda no citoplasma de uma célula bacteriana um plasmídio. O que é um plasmídio? Plasmídio é um pedaço de DNA extra, é um fragmento circular menor de DNA que as bactérias podem ter e que conferem para ela maior rigidez na parede celular, fazendo elas ficarem mais resistentes, e além disso, também podem conferir para elas variabilidade genética, fazer com que elas sofram alterações genéticas neste pedaço. A única organela que nós podemos encontrar numa bactéria, então, chama-se ribossomo. São menores que os ribossomos das células eucariotes, são ribossomos pequenininhos, mas fazem a mesma coisa, tá? Então é a única organela. O papel de qualquer ribossomo é fazer síntese de proteínas. Significa que por causa disso aqui é possível que a célula de uma bactéria tenha citoesqueleto, que é a parte interna do citoplasma reorganizada por causa de canudinhos chamados microtúbulos. Pode ter flagelo também, que é a estrutura de locomoção. Isso tudo pode existir. Pode existir, inclusive, fímbrias, que são filamentos extracelulares, que servem para reprodução, ou também chamados de pili ou pelos sexuais. No caso das bactérias pelo lado de fora, é de praxe, quase sempre vai ter uma parede celular feita de peptídeo-glicanos. Esses peptídeo-glicanos, na verdade, são uma associação de peptídeos, que é aminoácidos, com açúcares, glicídios. Por isso chama-se peptídeo-glicano. Só que essa associação de peptídeo-glicanos é exclusiva de bactéria, ninguém mais tem. E justamente por esse fato, às vezes a parede celular de uma bactéria fica mais difícil da gente furar e destruir, o que pode tornar ela uma bactéria meio complicada da gente conter. Então existe um teste que é feito pintando a parede celular da bactéria. Aqui vocês podem ver uma bactériazinha, essa parte verdinha é a parede celular dela. Esse teste, ele coloca corante nas bactérias e se esse corante pega ou não pega, a gente pode identificar ela como uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Aí, pela coloração das bactérias, a gente pode identificar se ela é com uma parede celular mais grossa ou mais estreita, mais fininha, o que pode ser mais fácil ou mais difícil da gente matar. Então, em geral, quando há necessidade de fazer esse teste farmacêutico, para saber que tipo de bactéria é, a gente faz para identificar se a parede celular é mais grossa ou mais fina, para saber que grupo de antibióticos a gente deve utilizar. Isso, na verdade, é uma forma de os médicos saberem de forma mais adequada qual é o melhor tipo de medicamento para matar uma bactéria, até para não usar um medicamento que não vai ser eficaz, ou também para não utilizar um medicamento forte demais para uma criança muito pequena, por exemplo.
Então, o teste de grão, o teste de pigmentação nas paredes celulares para garantir que a gente vai usar de forma adequada antibióticos. Cuidado, o uso de antibióticos de forma indiscriminada, isso é uma coisa muito importante, ele pode fazer com que bactérias mais sensíveis ao antibiótico morram, mas também pode fazer com que a gente segregue, separe, pelo uso indiscriminado, bactérias que são mais tolerantes, são mais resistentes. E em função disso aí, o que vai acabar acontecendo é que essas bactérias mais tolerantes ou mais resistentes, elas vão sobreviver, vão reproduzir, vão fazer filhotes, e os filhos dessas bactérias podem acabar sendo mais fortes, mais resistentes que elas. Isso pode criar um processo de seleção artificial, que é uma seleção de variedades genéticas melhores. Quando acontece isso, isso não é seleção natural, isso é promovido pela nossa ação usando antibióticos. Então isso não é bom, porque a gente pode criar grupos de bactérias por causa dessa seleção super tolerantes, que são as chamadas superbactérias. Eventualmente surge uma nova, e isso às vezes pode estar relacionado à reprodução dos vírus natural na natureza, ou às vezes pode ser pelo uso indiscriminado do antibiótico. Então, dentro dessa condição de ter parede celular, ter parede quase todas vão ter. Eventualmente nós temos algumas que não têm, tipo o micoplasma, por exemplo, não apresenta parede celular. Então as menores bactérias que existem, elas fazem parte do grupo das eubactérias, são as seguintes: rickettsia, micoplasmas e clamídias, casualmente causadoras de doenças. Então essas aqui são tão pequenas que por muito tempo elas puderam ser classificadas como vírus, alguns tipos. E elas, inclusive pelo fato de serem pequenas, elas acabam sendo parasitas de outras células, assim como os vírus também são. Além dessas características gerais que nós temos de bactérias, a gente ainda tem algumas outras coisas importantes. Por exemplo, que sempre bactérias serão seres unicelulares, uma única célula. Só que são seres unicelulares que podem viver de maneira isolada, sozinhos. Aí nós temos células assim, tá? Entre essas formas isoladas nós temos um formato bem popular chamado de coco, que significa um formato esférico, é uma bolinha, tá? Só que esse coco ele pode associar-se com outros e viver em grupos, que daí são os coloniais. Por exemplo, formam diplococos, que são duas esferas emendadas, ou uma tétrade, que são 4. Tem um outro formato parecido com as tétrades, que são 2 tétrades, ou seja, 8 bolinhas, chamado de sarcina, mas não é muito popular aparecer. A gente tem também esse em formato de caixa de uva, que é um aglomerado assim, menos, né, às vezes até bem organizado, mas nem sempre tanto assim, mas é um monte de bolinha associada, chamado estafilococcus. Esse é importante porque ele é causador de doenças, faz parte até da nossa quantidade de bactérias que existem na boca. Um outro causador de doença também, que é em forma de bolinhas alinhadas, como se fosse um colar de bolas assim, tá? Chamado de Streptococcus. E ainda, quando a gente tem agora outro tipo de colônia, que é quando a gente tem aqueles em forma de bastãozinho, chamado de bacilo, que forma uma linha em vários bacilos, chamado de Streptobacilo. Bacilo ficou famoso na história por causa de várias doenças que historicamente ficaram famosas, como por exemplo a tuberculose, então o bacilo de Koch, nesse caso, ou então a hanseníase, também chamada popularmente de lepra, que a gente chama o bacilo de Hansen. Mas a gente tem outros bacilos importantes, que são bacilos em formas coloniais, que vocês conhecem por causa justamente da fermentação do iogurte, que são os lactobacilos. Então, outro bacilo famosão que a gente tem, que é o da propaganda do Activia, que é aqueles iogurtes que são, né, auxiliares do sistema digestório, que é o bacilo regularis. Então, são bacilos, todos eles são bactérias com esse formato de bastãozinho, de pauzinho, certo? Tem outro tipo de bactéria que ficou famosona, em especial no Brasil, porque ela causou uma doença lá nos anos 90, tá? Nesse caso, chamado de vibrião ou víbrio, tá? O vibrião tem uma forma curvada, assim, às vezes eles desenham como se fosse uma bananinha, às vezes como se fosse uma vírgula. O vibrião, ele, na verdade, ficou famoso no Brasil, porque nós tivemos o vibrião colérico ou o vibrião da cólera. Cólera era uma doença que a gente tinha, e tem ainda no Brasil, mas hoje bem menos, em lugares onde o índice de saneamento básico era muito baixo. E ainda, associado ao nível de escolaridade baixo, as crianças ficavam brincando em casa e aí iam brincar na rua, onde tinha esgoto a céu aberto, e pelo contato com a água do esgoto, ingeriam, engoliam esse vibrião, que acabava causando vômitos e diarreias em quantidades absurdamente grandes. E isso podia levar e levou muitas pessoas, especialmente crianças, à morte por problemas de perda excessiva de água e sais minerais. Criou uma desidratação tão severa nas pessoas que as pessoas acabavam morrendo. Elas perdiam a água e o muco do intestino, sangravam o intestino, davam uma infecção generalizada e levavam essas pessoas à morte.
Então, aqui nesse momento, nesse período no Brasil, a gente adotou e até hoje tem nos postos de saúde uma colher medida, que é uma colherinha de plástico que tem dois lados. No lado é a quantidade de sal, do outro lado a quantidade de açúcar. Você coloca dentro de 200 ml de água e cria uma coisa chamada soro caseiro, que é na verdade água, sal e açúcar para repor toda a água e sais minerais que a gente perde. Isso também poderia ser chamado, só que daí não vem numa embalagem bonitinha, com colorzinho bonita, com gosto legal, que é o isotônico, tá? Então o soro caseiro nada mais é que isotônico. Então nesse caso, o Vibrião ele causou essa doença que no Brasil foi muito popular lá nos anos 90. E por último, desses formatos aqui, a gente tem um formato bem pontual, que é um formato espiral, parece uma mola, assim, chamado de espirilo, espira ou espiroqueta, que no Brasil sempre temos casos todo ano, quando começa um período muito grande de chuvas. Em algumas áreas do Brasil, tipo no Nordeste, por exemplo, no Sudeste em especial, quando chega um período de chuvas muito intensas, é comum que algumas áreas urbanas alaguem por causa do excesso de asfalto e lixo associado ao chão. Aí o que acaba acontecendo aqui entopem os bueiros, eleva o nível da água e em função disso aí a gente passa a ter um problema de esgoto em contato com urina de rato, em contato com a água e as pessoas dentro dessa água. Então é aquela meleca, né, onde as pessoas ficam caminhando por dentro da água até a cintura às vezes. Então dentro da urina do rato a gente vai ter uma bactéria que se instala na bexiga do rato e quando ele faz xixi ele esparrama isso pelo chão. E quando a água passa no meio do lixo onde os ratos vivem, né, mistura esgoto com tudo isso aí, a gente tem então essa bactéria que começa, nesse caso, a entrar em contato com a pele humana e contamina as pessoas. Se a pessoa tomar água aí já era, aí pega de certeza. Nesse caso, causadora de uma doença, a espira ou espirilo, causa a doença chamada leptospirose. Então, que é por causa da espira. Então, é muito popular que a gente associe esses formatos bacterianos a determinados tipos de doenças, né? Isso ajuda a evitar a gente ficar decorando coisa, tá? Então, para a gente cuidar das características gerais, alguns detalhes importantes assim. Bactérias não são só coisas ruins. É óbvio que tem bactéria que causa doença, não dá para te esquecer disso aí. Mas, lembra o seguinte, ó, bactérias podem ser indivíduos livres, elas vivem na natureza, tá? Podem ser seres simbiontes, só para vocês terem uma ideia, tu tem bactéria dentro do teu intestino, nesse momento, dentro da tua boca, que elas convivem contigo, isso é ser simbionte. Só que, em especial, nos nossos intestinos, nós temos bactérias que auxiliam a gente a fabricar vários tipos de vitaminas, por exemplo, do complexo B, o ácido fólico, por exemplo. Então, a gente também tem um auxílio na fabricação da vitamina K. Isso faz com que a gente dependa menos das vitaminas que a gente come. Além disso, a gente tem bactérias que são simbiontes com raízes de plantas. Ajudam, por exemplo, a fixar nitrogênio nas raízes das leguminosas. Nós temos bactérias que são simbiontes com o estômago da vaca e ajuda ela a fazer a decomposição da celulose. Então tem bactéria bem importante. Lógico, também tem bactéria que tem hábito de vida parasita, ou seja, que vive sempre parasitando, causando doenças e para ela é o jeito dela viver. Então, tu tem várias situações ligadas às bactérias. Então, não esqueçam e não associem, principalmente, que bactéria é só uma coisa ruim, que todas as bactérias causam danos, fazem mal. É óbvio que tem, não dá para desconsiderar isso, mas tem muito mais coisa que é importante. Por exemplo, são bactérias que podem ser seres fermentadores, tá? Por exemplo, a fabricação de coalhadas, que é um tipo de comida, né, a partir de leite. Ou então, o ácido lático para fabricar o iogurte, também é um exemplo disso. Nós temos bactérias que podem fazer o processo de oxidação do álcool e transformar em ácido acético, que é vinagre. Mas daí, como utiliza o oxigênio, não deve ser considerado como um processo de fermentação pura, porque a fermentação, na verdade, considera um processo sempre anaeróbico, tá? Então, nesse caso, com oxigênio não pode ser. É um processo alternativo de oxidação que as bactérias fazem e produzem também álcool, eventualmente, ou ácido acético. Então, tem vários tipos de mecanismos metabólicos. Além disso, são decompositoras das cadeias alimentares. Aquela casca de banana que alguém joga no lixo e vai para a natureza, se não tivesse ninguém que decompusesse aquilo, ia ficar para lá para sempre. Então tem que ter decompositor. Esses decompositores podem ser classificados como recicladores de elementos químicos. E nessa questão da reciclagem de elementos químicos, eu gostaria que vocês salientassem dois, o carbono e o nitrogênio. Por exemplo, o carbono ele é recuperado pelas bactérias na forma orgânica, que significa carbono associado com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, que é moléculas orgânicas, né? Glicídio, lipídio, proteínas, e eles decompõem e transformam na natureza em carbono puro, que vai para o chão, e também gás carbônico e metano, que vão para a atmosfera. Significa que eles reciclam, eles modificam essas moléculas.
O outro exemplo, que é o nitrogênio, lembrem do ciclo do nitrogênio, que acontece lá na parte da ecologia dos ciclos biogeoquímicos, onde a gente tem uma bactéria que pega o nitrogênio e enfia no chão, uma bactéria que transforma o nitrogênio no chão mais de uma vez, e uma bactéria que, se sobrar nitrogênio, ela devolve para a natureza, ou seja, todo o ciclo biogeoquímico do nitrogênio é feito por bactérias. Então, é impossível a gente fabricar DNA e RNA, por exemplo, e proteínas no nosso caso, se as bactérias não fizerem essa parte por nós. E isso torna elas um grupo bem importante. Além disso, a gente tem bactérias que são produtoras de antibióticos. Hoje, a própria engenharia genética, ela trabalha em prol disso, utilizar bactérias para fabricar antibióticos. Isso é uma coisa bem importante, atualmente falando na parte de genética, porque ajuda muito a ciência. Hoje, boa parte das pessoas que nós temos, por exemplo, que dependem de antibióticos, utilizam antibióticos que foram fabricados por bactérias. O primeiro antibiótico da história, não. O primeiro foi fabricado a partir de um fungo, mas hoje, uma maciça maioria dos antibióticos são provenientes de bactérias. Além disso, a gente tem o uso da engenharia genética para tentar substituir moléculas que a gente tirava de outros lugares para as bactérias fabricarem para nós. Então existe uma tecnologia chamada tecnologia do DNA recombinante, que significa que a gente pega e introduz um pedaço genético de DNA dentro de uma bactéria, aqui nesse pedacinho, e a bactéria copia e fabrica as coisas para nós. Por exemplo, a insulina, que é usada pelos diabéticos hoje, ela é fabricada assim. Antigamente a gente pegava e esmagava um pâncreas de porco e levava, sei lá, às vezes um mês ou mais, para poder tirar a insulina dele do pâncreas do porco. Ainda corria o risco de tu colocar no diabético a insulina do porco e o corpo desse diabético achar que aquilo era um vírus ou uma bactéria e acabar ficando doente por causa daquilo. Então, quando a bactéria fabrica a insulina de pessoa, a bactéria fabrica a insulina de pessoa, não é a insulina de porco. E aí o que acaba acontecendo é que a pessoa pega a insulina perfeita e correta e aumentou muito mais a produtividade, diminuiu o tempo de fabricação, melhorando assim o desempenho então da pessoa diabética quando faz uso dessa insulina. Então lembrem assim de algumas coisas importantes. Ao olhar para uma bactéria, o básico, assim, a estrutura geral de uma bactéria, vai ter parede celular de peptidoglicanos, citoplasma, ribossomos, que são os pontinhos escuros aqui, que servem para fabricar proteínas, um DNA que é circular, o único fica boiando no citoplasma em qualquer lugar, e esse DNA não forma um núcleo. Logo, a gente vai ter ali a organização de um nucleóide, que significa que, na verdade, nós temos um lugar mais provável de encontrar o DNA, mas não é um núcleo, tá? Além disso, tem muitas vezes essa reentrância na membrana plasmática, que seria aquela linha em azul. Essa reentrância chama-se mesossomo, tá? Então, o mesossomo, ele na verdade, ele funciona como uma mitocôndria. Então, as bactérias que têm isso aqui, elas podem utilizar aquilo para a respiração celular. E ainda, o plasmídio. Isso é a estrutura geral de uma bactéria. Tem bactérias que podem desidratar essa parede celular, tipo a bactéria do tétano, por exemplo, e fazer aquela bactéria ficar tão rígida e dura pelo lado de fora, que ela acaba ficando uma bactéria hiperresistente. Quando acontece isso, a gente diz que a bactéria transformou-se em um esporo, que é uma estrutura de resistência bacteriana, que aumenta muito a sua capacidade de sobreviver na natureza em condições adversas, tipo assim, frio ou calor demais, umidade de mais ou de menos, falta de água. Então, quando acontece isso aí, essas bactérias existem. Por isso que quando alguém, por exemplo, pisa num prego que está no chão, a bactéria do tétano está viva. No momento que ela fura o teu pé ali com o teu prego, né, e entra a bactéria lá, o esporo que estava no chão, ele se desmancha, volta a ser uma bactéria ativa e aí isso adoece a gente. Então, além disso, pelo lado de fora das células bacterianas, é possível encontrar pequenos filamentos. Esses filamentos, tá, são chamados de pelos sexuais ou pile sexual, também chamados de fímbrias. Isso, na verdade, vai atuar diretamente no mecanismo reprodutivo das bactérias. Além disso, algumas das bactérias, nem todas, né, algumas têm pelo lado de fora um filamento maior, que é um flagelo, que daí nesse caso não tem a ver com a reprodução, tem a ver apenas com a locomoção. Então, além dessas características, que é de uma bactéria geral, do tipo eubactéria, a gente também pode ter a característica geral de uma cianobactéria, que nós vamos ver agora. As cianobactérias, elas apresentam uma estrutura similar à de uma bactéria comum, mas tem uma pequena diferença, que é o seguinte: elas apresentam uma parede celular,
Normalmente essa parede celular pode ter mais mucilagem, ou seja, carboidratos que formam uma estrutura similar a uma gelatina. A membrana plasmática, o DNA continua solto, então ainda assim não tem núcleo, mas ela tem dentro de si um monte de membranas dobradas chamadas de lamelas ou membranas fotossintetizantes. Nesse caso, a gente ainda vai ter ribossomos, só que aí nessas membranas a gente encontra moléculas de clorofila, que são justamente aquilo que garante às células das cianobactérias a capacidade de fazer fotossíntese. Então, as cianobactérias, se elas não estiverem associadas com algum outro micro-organismo para formar alguma coisa e viver fora da água, elas devem estar vivendo dentro da água. É importante salientar que no caso das cianobactérias, elas vão ter ribossomos também, mas elas não têm plasmídio. Significa que a estrutura genética voltada para fazer a reprodução dela e criar a variabilidade não está ali. Então elas não sofrem reprodução sexuada, somente assexuada, ou seja, elas só fazem cópias. Então como é que elas podem ficar geneticamente distintas na natureza ao longo das gerações, ao longo do tempo? Isso só acontece porque elas eventualmente sofrem mutações. Assim como todo e qualquer tipo de ser vivo ou micro-organismo composto por material genético, nesse caso, tendo material genético, vai acontecer sempre essa possibilidade de sofrer mutação. Então, já que o negócio é fazer ou não fazer variabilidade genética, os mecanismos reprodutivos que a gente vai ter nas bactérias, de forma geral, são divididos em dois grupos, as assexuadas e as sexuadas. No caso, a reprodução assexuada é aquela que mantém a genética, ou seja, os indivíduos não sofrem variação, sempre são idênticos, mas a proliferação é absurdamente grande. Então, no caso da reprodução assexuada, para as bactérias, o fenômeno mais popular chama-se cisciparidade, bipartição ou divisão binária. Cisciparidade e bipartição significa dividir em dois. Então, uma bactéria A, ela começa a aumentar de volume, começa a se subdividir ou segmentar ao meio e se separa em duas bactérias também do tipo A, geneticamente idênticas, sempre exatamente iguais. Então, isso aqui faz com que, às vezes, em 20 minutos, uma bactéria vire 2, depois mais 20 virem 4, depois mais 20 virem 8, e 16, 32, 64, de manhã cedo tu tá com a tua garganta podre. Ou seja, é um crescimento exponencial numa PG de razão 2. Então, só que nunca entra uma bactéria em ti. Entra, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, ou às vezes mais. Aí o que acontece? Tu dorme de boca aberta, respirando o ar da atmosfera, e pode se contaminar. Aí do nada, amanhã de manhã tu acorda com a garganta toda inchada, cheia de placas bacterianas. E isso por causa desse processo. É assim que se formam as colônias de bactérias mais fácil. É o fenômeno mais popular de todos de reprodução de bactéria. O segundo mecanismo que nós temos, que agora reproduz bactérias, mas criando variabilidade, criando diferenças genéticas, fazendo as bactérias ficarem diferentes, é um fenômeno chamado então de conjugação. E entra dentro das sexuadas. Então, a conjugação é o mecanismo mais popular entre seres unicelulares para criar variabilidade. O que é a conjugação? Lembra que nós vimos que existe nas bactérias um pedacinho de DNA chamado plasmídio. É agora que ele é utilizado. Então, esse plasmídio ele vai ser usado assim. Bactéria X e bactéria Y, elas são bactérias que são da mesma espécie, mas são geneticamente distintas. Então, elas se aproximam e usam para ficar presas uma na outra aqueles pelinhos que eu falei, chamado de pilissexual, que são aqueles pelos para grudar e fazer isso aqui agora, criar um túnel entre a X e a Y. A X pode dar cópias ou fragmentos do seu plasmídio para Y, e a Y pode pegar cópias ou fragmentos do seu plasmídio e doar para X. Ou seja, elas trocam fragmentos de material genético que se ligam no plasmídio. Quando acontece isso, elas terminam, se separam. Só que elas ainda assim são uma única bactéria agora, X' com uma variedade genética do pedaço do Y e Y' com a variedade genética vindo do X. Sendo assim, se eu comparar as 4 bactérias, a X, que era do começo, com a X' que é do final, com a Y, que era do começo, com a Y' que é do final, todas as 4 serão diferentes. Geneticamente não serão iguais. Mas existe uma desvantagem numérica, elas ainda são apenas uma. Então, como é que eu faço para transformar uma bactéria em muitas? Volta para o mecanismo de cisciparidade, onde toda vez que terminar uma reprodução sexuada, a gente vai fazer agora uma assexuada para proliferar bactérias. Só assim a gente vai poder prever ou depois descobrir se aquela variação genética que foi criada aqui foi boa ou foi ruim para a bactéria. Por quê? Porque recombinar geneticamente não é sinônimo de sucesso.
Às vezes isso não dá certo, às vezes dá errado e às vezes é péssimo para a bactéria. Se for péssimo para ela, ela vai morrer na natureza. Mas se for bom, aí a tendência dela sobreviverem, e se for bom para ela significa ruim para nós, né? Porque dela tem mais chance de se reproduzir e para nós acaba ficando pior. Dessa forma, então, quando a gente tem os fenômenos reprodutivos sexuados, assim que terminados, as bactérias fazem a assexuada, espalham filhos pela natureza, e se aquela variedade genética tiver sido boa, a tendência delas, então, é permanecer, sobreviver e ter mais filhos ainda. Quando a gente fala em variedade genética, a conjugação é o mais clássico de todos. Mas, alguns cientistas consideram que qualquer variação genética numa bactéria deve ser classificada como um mecanismo reprodutivo sexuado. Então, nós temos a transformação, a transdução e a transposição. São mecanismos menos populares, mas também podem aparecer, que é o seguinte: transformação, uma bactériazinha com seu DNA, ela coleta do lado externo, vindo de fora, um pedaço de DNA de uma outra bactéria, de um outro organismo que entrou em contato com ela. Se ela coletar aquele material genético e conseguir agregar ao seu, associar o seu material genético lá no plasmídio, ela vai ficar geneticamente distinta. Então, ela está se transformando em uma bactéria geneticamente nova, portanto, é uma transformação, um mecanismo genético novo. Então, é um outro tipo de bactéria. Aí, o que ela faz? Vai fazer essa disparidade depois, para ver se a variação genética ficou boa ou ficou ruim. Outro tipo de mecanismo que a gente tem, que faz mais ou menos a mesma coisa, é um mecanismo chamado de transdução. Só que agora, em vez da própria bactéria coletar esse material genético que estava do lado de fora, a gente vai ter um vírus que funciona como vetor. É como se o vírus fosse lá e infectasse a bactéria. Para quem lembra de ciclo lítico e lisogênico lá dos vírus, é similar ao que está acontecendo no lisogênico, porque daí tu tem associação genética. Porque quando o vírus tem o seu material genético, ele injeta esse material genético na bactéria e esse material se agrega ao bacteriano, a bactéria também fica geneticamente distinta. Então, nesse caso, a transdução vai usar um vírus que é um vírus vetor de alguma coisa, de uma infecção genética dentro daquela célula. E isso vai promover a diferenciação genética. Aí, de novo, terminou de criar essa variação, junta o material genético do vírus no plasmídio e depois faça essa paridade. Reproduz os filhos e vamos ver o que presta ou o que não presta, se é que deu certo aquilo ali. E, por fim, quando a gente tem o último mecanismo, que é a transposição. Esse aqui é muito utilizado pelos cientistas para criar de propósito uma variedade genética bacteriana nova. Quando acontece isso aqui, nós temos DNA da célula bacteriana e aí nós temos um fragmento de DNA externo. Esse DNA externo, em geral, tá, quando a gente tem isso na ciência, o cientista usa ele do jeito que ele quer. Tipo, eu peguei esse pedaço de DNA e eu quero saber para que ele serve. Tá? Aí os caras usam isso aqui. Ou então isso pode acontecer quando acontecem associações de DNA aleatório da natureza, que pode ter sido no ser vivo que morreu e ficou sobrando. E aí existem alguns fragmentos genéticos que são conhecidos da bactéria, que significa que cada vez que ela encontra aquilo no meio, ela coleta. Quando acontece isso, esse fragmento que a bactéria conhece e que sempre que ela encontra ele, ela junta, se chama transposon. O transposon ele vai funcionar que nem um trenzinho, que sempre entra para dentro. Só que se a gente botar um vagão a mais, que é um DNA extra, um DNA externo, um DNA diferente, preso no transposon, a bactéria que está coletando, ela não sabe que aquilo ali está indo junto e ela puxa tudo. Então, em geral, o transposon é usado como um meio de transporte para um DNA externo para dentro de uma célula bacteriana. Quando acontece isso, o transposon entra, o DNA novo entra junto e ele se mistura ao DNA da bactéria. Aí cria de novo uma diferenciação genética da bactéria, fazendo com que a gente tenha uma bactéria geneticamente distinta do começo. Aí volta para essa disparidade e cria muitas e muitas cópias para ver se aquilo ali deu certo. Aí botam uma quantidade de filhotes num lugar, outra no outro, e dependendo do lugar onde é que vai estar, se sobreviver, significa que a variedade genética foi boa. Se não sobreviver, significa que a variação genética não foi boa. E aí a tendência do indivíduo acabar morrendo. Certo? Então, cuidado bastante com esses mecanismos e os principais critérios e caracteres de classificação e também do reino Monera, em especial das bactérias comuns, que são sempre muito comuns em prova, associados com outros tipos de seres vivos, para mostrar que bactéria, pelo contrário, não faz mal, mas faz muito bem, isso sim.